Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Bill Bahia. Eu sou Bill Bahia, o seu YouTube favorito. Aproveitando que o Campeonato Baiano começa esse fim de semana, vamos fazer hoje algo muito importante aqui no canal. Vamos dar uma conferida em quem pode ganhar uma oportunidade nesse início de temporada com o Mister Rogério Ceni. Porque para alguns o Campeonato Baiano é só obrigação, mas para alguns jogadores é a oportunidade de ouro. Então vamos conferir aqui junto comigo alguns jogadores que eu acho e deixo aqui para vocês quem vocês também acham que pode ganhar uma chance de ouro com o Mister Rogério Ceni, já que dessa vez ele vai comandar essa equipe aí, mistura de meninos com time alternativo. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força ao seu parceiro Bill Bahia e vamos pro vídeo. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Vamos entender o cenário, galera. O Bahia tem Brasileirão começando no dia 28 de janeiro, tem Libertadores logo no início de fevereiro contra o Ringues, então o Baiano continua sendo sim um torneio preparatório. Mas atenção, a grande diferença de 2026 é essa aqui. Rogério Ceni vai comandar o time nas primeiras rodadas. Isso muda tudo. Quem jogar agora, joga sob o olhar do treinador principal. Não é teste aleatório, é avaliação real. E foi o que eu disse aqui no vídeo passado. Isso é muito importante para os jogadores, o Bahia, até para a gente torcedor e para o próprio Rogério Ceni. Porque tem diferença em você assistir o jogo pela televisão e você ver os melhores momentos depois, do que você acompanhar o time da beira do campo. Os jogadores vão poder se mostrar ali para o técnico e o Rogério Ceni vai ver tudo da beira do campo, vai poder analisar tudo da beira do campo. Óbvio que isso vai aumentar um pouco, né, ali a responsabilidade, a atenção ali e a visão dos jogadores, porque os jogadores vão ter que se doar mais ainda, porque a responsabilidade deles vão estar lá em cima, né, com olhares de pessoas tão especialistas como o técnico do time principal. João Paulo, o goleiro que precisa de minutos. Vamos começar pelo gol. João Paulo, contratado em agosto, chegou com expectativa, mas foi atrapalhado por uma lesão grau 2 no ligamento do joelho. Quando ficou pronto, pegou Ronaldo voando. Agora o baiano vira a chance perfeita: estrear, ganhar ritmo e mostrar serviço. Detalhe importante: contrato só até junho, com gatilhos para a compra definitiva. E aqui tá um cara que eu quero muito ver jogar, que é o João Paulo. Eu tenho toda a expectativa ali no João Paulo, cara. Eu tenho todas as minhas apostas, porque eu assistia jogo do Santos para ver o João Paulo agarrar. Gostava muito, já pensava no João Paulo lá em 2024. Vim pro Bahia quando o Santos caiu pra Série B, mas não veio, porque ele garra muito. Tudo bem que o Ronaldo tá voando, né? O Ronaldo hoje é titular do Bahia absoluto, porém, eu quero muito ver o João Paulo, né, em ação, até porque o Bahia pode contratar ele em definitivo. E a gente tem o João Paulo e o Ronaldo como dois goleiros fixos, e chegando mais um ali para brigar por posição, o Bahia tá bem servido no gol. Juan Pablo, a joia de 200 milhões. Agora a principal joia do clube. Juan Pablo, 17 anos, multa de 200 milhões de euros, destaque na seleção de base. Ele já estreou em 2024, fez 14 gols no profissional em 2025, mas ainda não começou numa partida com o Rogério Ceni. Quem sabe, né, agora aí, o Juan Pablo, que é outro aí que a torcida tá apostando aí tudo, né, um cara que vem se destacando muito, jogou muito na Copa do Mundo Sub-17, ele junto com o Del ali destruiu, né, ele foi muito importante naquela campanha, já foi importante pro Bahia também, então vamos ver aí se dessa vez, se em 2026 é o ano do Juan Pablo aí. Eu tô botando muita fé nesse menino, porque esse menino tem o dom. Del, o centroavante da base. Outro talento da base é o Del. Mesma idade, mesma multa, mesma importância, mas só 2 jogos no profissional, apenas 10 minutos com Ceni. Com a saída de Thiago, essa vaga tá aberta. Eu já tinha falado aqui no vídeo mais cedo, né, com a saída do Thiago e até o momento o Bahia não se movimentou no mercado para contratar um centroavante. Talvez o Rogério Ceni possa observar o Del aí e quem sabe aí ele começar a pintar já na equipe principal
Até para se chegar um centroavante, mesmo assim o menino tá ali com uma terceira opção, até porque um dos dois pode se machucar e aí não tem mais o Thiago que fazia essa ponta e aí o Del pode surgir aí. Eu acho que o Del ainda vai precisar um pouco aí se adaptar, porque tem poucos jogos no principal, mas o moleque tem talento também e tá aí para conseguir a vaga dele e passar por cima. Luiz Gustavo, o zagueiro que ainda não jogou. Esse aqui chama atenção. Luiz Gustavo, zagueiro canhoto, 32 milhões, seleção sub-20 e sabe quantos minutos no Bahia? 0. Ficou no banco em 14 jogos da Série A. O próprio Ceni já disse, no Baiano ele vai ter minutos. Aqui está um enigma que não foi solucionado. Ninguém sabe o porquê Luiz Gustavo não jogou. O Rogério Ceni chegou a improvisar o Rezende, que falhou, né, em diversos jogos e falhou de novo no Bavi. E aí o Rogério Ceni preferiu improvisar o Rezende, mas não botou um jogador de 32 milhões da sua posição. Cara, na minha opinião, ele tem que ser muito ruim, porque ficar no banco o Rezende improvisado, se fosse como volante eu podia até aceitar, porque o Rezende ele faz bons jogos como volante de vez em quando, mas improvisar o Rezende na zaga, que já tinha falhado em outros jogos na zaga. Tudo bem que tinha jogado bem contra o Flamengo, mas tinha falhado em outros jogos jogando na zaga. E você ficar no banco, sendo que você foi uma contratação cara, ou o treinador é maluco, não tem visão, ou você tem que ser muito ruim, ou você tem que ser um cara chato, que ninguém gosta de você. Alguma coisa aconteceu. Vamos ver agora aí nesse Campeonato Baiano o que é que tinha de tão errado no Luiz Gustavo, que ele não pôde jogar na posição dele quando necessitou, quando não tinha outro adversário, outro jogador brigando com ele por posição. Cauê Furquim, talento e polêmica. Cauê Furquim, 16 anos de idade, pivô de polêmica com o Corinthians, mas dentro de campo muita qualidade. Ponta direito canhoto, já estreou no profissional e já foi elogiado por Rogério Ceni. E tá aqui um jogador aqui que aparentemente o Rogério Ceni tem um carinho especial, né? O Rogério Ceni colocou ele ali contra o Flamengo, elogiou ele, deu umas dicas ali que ele podia ter feito, mas elogiou bastante o menino e eu acho que vai ser um cara que vai ter muita oportunidade com o Rogério Ceni nesses primeiros jogos do Campeonato Baiano. Se tem um jogador que eu acho que o Rogério Ceni vai apostar muito no Campeonato Baiano, nesse início de jogos e até em outros jogos com a equipe principal ou com a equipe alternativa, esse é o Cauê Furquim. Eu acho que ele vai ser um dos que vai ter mais oportunidade na equipe do principal, junto com o Juan Pablo, que o Rogério já falou que vai dar muita oportunidade a ele nesse ano de 2026. Zé Guilherme, disputa na lateral. Já o Zé Guilherme, lateral esquerdo, já fez 7 jogos no profissional. Foi titular uma vez com o Ceni, mas a concorrência é pesada com Luciano Juba e Iago Borducci. O baiano pode não dar vaga, mas pode colocar fogo na disputa. Esse aqui, o Zé Gui, se o Zé fizer 3 jogos, mais ou menos, ele já vira o reserva de Luciano Juba. Porque, meu irmão, o Iago Borducci ainda não mostrou para que veio. O Iago Borducci ainda não disse para que veio. O Rezende já foi também, já tomou a vaga do Iago, né? De jogos que o Juba estava ou machucado ou estava sendo poupado. O Rezende já chegou a atuar pela esquerda, mas o Iago parece que veio aqui só para passear. E eu acho que se o Zé fazer jogos aí razoável, eu tenho toda a certeza do mundo, ele vai ser ali o reserva imediato do Luciano Juba, porque ninguém confia no Iago, nem o Rogério Ceni confia em Iago, nem o Cadu Santoro confia em Iago. Eu acho que nem o Iago tá confiando em Iago. Se ele confiasse mais nele, talvez ele pudesse fazer jogos bons como ele fez lá no campeonato alemão. Sidney, volante de personalidade. Sidney, capitão mais jovem da história do Bahia, foi titular em final da Copa do Nordeste, assistência na goleada por 5-0, mas olha a concorrência, Caio Alexandre e Nicolas Acevedo. E aqui para mim tá um exemplo de futuro promissor. Aqui tá um menino que, na minha opinião, tem um futuro extraordinário pela frente. É um cara que tem personalidade, tem qualidade, sabe muito futebol. Porém, na minha visão, eu acho que hoje ele ainda tem que evoluir um pouco, só o seu aporte físico, né? Ter mais minutos nos jogos. Eu acho que ele é um cara que vai ajudar bastante o Bahia daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Até porque hoje, na posição dele, a briga é muito grande, né? Como eu já disse, a gente tem o Caio Alexandre, Nicolas Acevedo, Jean Lucas e companhia ali que pode fazer aquela posição. Mas
Quem sabe em breve o menino não evolui mais do que a gente espera e já surge aí na equipe principal. Eu acho que daqui a um ano talvez a gente comece a ver, talvez no ano que vem a gente comece a ver ele pintar mais no time principal. Acho que hoje tem jogadores mais jovens que já estão mais na frente dele, né? Então, bem na frente dele para conseguir essa vaga aí na equipe principal. Jota, sem idade para base, sem espaço para errar. Jota, 21 anos, emprestado ao Criciúma, não jogou. Estourou a idade da base, tem 10 jogos no profissional e agora precisa mostrar serviço. O Jota eu não entendi. O Jota pra mim mostrou muita qualidade, cara. Eu assisti alguns jogos do Jota, principalmente contra o Paysandu. O Jota jogou contra o Paysandu e pra mim o Jota foi muito bem. Teve outros jogos aí contra o próprio Confiança antes da final. O Jota jogou muito bem. Gostei bastante do Jota, mas infelizmente, aparentemente no profissional não teve chance. Foi pro Criciúma, nem chegou a jogar e agora volta pro Bahia para buscar aí uma nova chance. Eu não acredito muito que o Jota vai ser usado por Rogério Ceni, né? Mas estou na torcida por ele, como eu estou na torcida por todos dessa lista. Mas eu acredito que o Rogério Ceni não vai usar o Jota, não. A gente precisou do Jota, mas eu acho que o Rogério Ceni não vai usar o Jota. E no final do Baiano aí, quem sabe o Grupo City possa estar emprestando ele de novo ou até fazendo algum negócio aí, né? Fazendo alguma venda e definitivo. Vamos ver como vai ser o futuro do Jota. Marcos Vitor, mais uma chance. Marcos Vitor, primeiro reforço da Era City, chegou em 2023, não engrenou, foi emprestado 2 vezes, mas voltou com moral, titular no Ceará, temporada completa em 2025. Esse aqui, na minha opinião, não era nem para ter saído. A gente necessitou de zagueiro 2 vezes aí, né? Teve uma vez que a gente teve que usar o David Duarte machucado porque o Gabriel Xavier e o Canu estavam suspenso. A gente precisou de reforço no banco de reserva. Enquanto isso, o Marcos Vitor estava voando lá no Ceará. Eu nunca entendi o porquê o Rogério Ceni nunca usou muito o Marcos Vitor. Ele não chega aos pés, na minha opinião. Acho que o David Duarte é mais zagueiro que ele hoje. Porém, o cara tem personalidade e sabe jogar muito, velho. É um menino muito promissor, um jovem muito promissor, que poderia ter sido usado mais com o Rogério Ceni. Mas vamos ver se esse ano aí, com essa temporada de 2025 no Ceará, quem sabe o Rogério Ceni vê ele com outros olhos e aí dá mais moral ao cara, dá mais crédito ao cara e dá mais espaço a ele, para ele poder mostrar o seu futebol e usar ele, porque esse ano a gente vai precisar. Esse ano o Bahia vai precisar de todas as forças que puder. Mas é isso aí, galera. Já deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força ao seu parceiro Bahia. Diga aqui, na sua opinião, quem vai se destacar nesses primeiros jogos do Campeonato Baiano. E diga mais, desafio vocês a dizer aqui quem vai ser o jogador que o Rogério Ceni vai dar vaga na equipe principal. Eu tô arriscando o Juan e o Cauê. Eu acho que esses dois vão ser os dois que vai ter mais chance na equipe principal. O Marcos Vitor corre por fora e o João Paulo, com todo respeito ao Ronaldo, que para mim garra muito, mas eu acredito que quando o João Paulo tiver a chance de ser titular, na minha opinião, não sai mais. É aquele negócio. O titular não pode sair, porque o reserva tá ali. E se o reserva entrar, vira titular e não sai mais. Então o Ronaldo e o João Paulo tá nessa disputa. Se um sair e o outro entrar, vira titular absoluto. Se um sair e o outro entrar, vira titular absoluto. Porque ele pode até calar minha boca, mas o João Paulo garra muito. E o Bahia tem que aproveitar e contratar esse jogador aí. Porque assim que o Santos vendeu o Brasão, o Santos vai querer de volta o João Paulo. Mas fora ele, eu acho que o Cauê e o Juan vai ser os que vai ter mais chance aí, que vão se destacar nesse campeonato baiano. Outro que vai se destacar é o Marcos Vitor, como já se destacou ontem. Mas eu não sei o porquê o baiano não usa o menino. E eu tô achando também que não vai usar esse ano, mesmo a gente ter passado por sufoco, precisando de zagueiro. Eu ainda acho que o Bahia vai acabar emprestando ele ou fazendo algum acordo com ele, igual o Jota. Mas essa é só a minha opinião. Deixe a opinião de vocês aqui no canal, aqui nos comentários, que eu vou estar passando para estar dando uma conferida. E até o próximo vídeo. Valeu!